Fala pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Mari. Eu trabalhei por quase 3 anos na Coen, a EJ de Engenharia Mecânica da UFPR, aqui do Núcleo Curitiba. E meu trabalho foi basicamente assim, nas áreas de comunicação, marketing, comercial. E com isso eu acabei aplicando e aprendendo várias coisas sobre, enfim, essas áreas. E uma coisa que junta todas essas áreas são os canais de tração, que é uma pauta que eu vou apresentar hoje pra vocês. Enfim, né? Essa pauta ela é bem baseada nessas duas leituras aqui que eu recomendo bastante, que são o Tração, o livro Tração, e o livro Marketing 4.0. O livro Tração ele fala muito sobre canais, tipo, sobre os canais de fato, enquanto o Marketing 4.0 ele fala um pouco mais sobre a jornada do consumidor atual, como que o consumidor ele se comporta hoje, durante todo o processo comercial e antes dele. Basicamente são duas leituras que eu recomendo bastante assim, para quem quer se aprofundar, para diretores de marketing, para diretores comerciais, mais marketing do que comercial, mas, enfim, ela é baseada nesses dois, só que o Tração, ele é um livro bem norte-americano, assim, então tem vários exemplos que são dados lá que eles não são tão aplicados à sociedade brasileira, assim, e o comportamento do consumidor brasileiro. Então, eu vou apresentar aqui alguns desses canais, os principais, os mais aplicáveis na realidade de uma EJ, só que sempre inserido nessa situação mais brasileira, assim. Então eu deixei as coisas mais brasileiras, porque, enfim, não faz alguns exemplos lá não fazem sentido para o nosso caso, assim. Daí, o que são canais de tração, né? Tração, ela é basicamente a nossa visão quantitativa de demanda. O que é isso? Quando a gente tem uma empresa, a gente tem alguma maneira que demonstra que a gente está prosperando. Isso pode ser feito... Depende muito de empresa para empresa. Então, em algumas empresas isso é contabilizado a partir de número de produtos vendidos, outras empresas são por espaço de mercado, e a maioria das empresas do movimento Empresa Júnior são de faturamento, né? E algumas também número de projetos, mas enfim. A grande maioria, o principal indicador que a gente usa é o número de faturamento. Então, a tração é basicamente a gente vê que o nosso faturamento está andando. E canais de tração, logo, são os meios pelos quais a gente consegue que o nosso, nesse caso, faturamento aumente. Então, são as maneiras pelas quais a gente consegue ter sucesso. E quando a gente fala de estratégia, quando a gente vai fazer qualquer tipo de estratégia, uma das escolhas que a gente precisa fazer é como que a gente vai chegar no nosso cliente. E isso é feito a partir dos canais de tração. Como eu falei de clientes, primeiro eu quero só apresentar um conceito que talvez algumas pessoas já conheçam, que é o de persona. A persona, ela é basicamente você pegar os seus clientes e ver os pontos em comuns dele para você conseguir atingir ele cada vez de uma maneira mais assertiva. Então eu consegui diferenciar, por exemplo, a idade do meu cliente. Putz, eu atendo pessoas mais velhas, eu atendo pessoas mais humildes, eu atendo pessoas de uma determinada região, porque quanto mais você entende elas e quanto mais você consegue focar em uma persona ou algumas personas específicas, mais assertivo você é em captar ela. Então, uma coisa também, falando sobre estratégia, que é interessante a gente lembrar, é que você precisa fazer escolhas. Então, não existe nenhuma empresa no mundo de grande sucesso que agrada a todo mundo, por exemplo. Não importa qual é a empresa. A Apple, ela agrada um grupo específico de pessoas. O Google agrada um número específico de pessoas, um tipo específico de pessoas. A Amazon atende um tipo específico de pessoas. E com isso, fazendo essa escolha de quem a gente atingir, a gente também acaba escolhendo quem a gente não quer atingir. Porque se a gente escolhe atingir todo mundo, a gente não atinge ninguém. Então, é interessante ter na sua estratégia, no seu pensamento, quem você quer atingir de fato. E daí, focar nessa persona, focar nesse ideal que você quer, para você conseguir ter cada vez mais acurácia. Daí você consegue conhecer mais essas pessoas e você consegue, consequentemente, atingir as pessoas da maneira certa, ver o que é sucesso para essa pessoa, enfim. Isso a gente chama de persona, a gente ter meio que um perfil traçado do nosso cliente. Inclusive tem um vídeo da Juliana, do Núcleo, que ela fez pra Fejapara no passado, que é um resumo muito legal, assim, sobre personas, recomendo pra vocês. Enfim, vou começar aqui com os canais. Eu separei por categoriazinhas, assim, só pra ficar um pouco mais claro, mas não vou entrar muito nesse caso. Mas o primeiro canal de tração que eu trago pra vocês, deixa eu trazer minha câmera aqui pra cima, é o marketing de buscadores.
que é basicamente busca paga na internet. Ele é bem famoso no movimento Empresa Júnior, é quando você coloca palavras-chave para aparecer na propaganda do Google, já é bem famoso, Google Ads, são um tipo de marketing de buscadores. E elas são muito legais, assim, quando o seu produto ou o seu serviço, ele já é relativamente conhecido no mercado. Então, vou dar um exemplo que não se aplicaria. A Dobra, aquela empresa que faz carteira de papel, hoje eles trabalham muito bem com o Google Ads, mas lá no início, o Google Ads não fazia sentido para eles. Por quê? Porque ninguém procurava no Google carteira de papel. Era um produto que as pessoas não sabiam que existia. Então, tipo, por que eu vou procurar no Google uma coisa que eu nem sei que não existe? Isso não vai acontecer, sabe? Então, não fazia sentido colocar. Logo, faz mais sentido você colocar alguma coisa que você já sabe que as pessoas procuram. Talvez coisas mais inovadoras, assim, quando você não tem muito espaço de mercado, não faça muito sentido você investir em Google Ads logo de primeira. Uma coisa muito positiva do MEG é que a grande maioria das EJs tem um negócio chamado Google AdWords. Então, quando você vai colocar em Google Ads, as EJs têm alguns benefícios bem gratuitos, assim, bastante dinheiro para investir gratuitamente. Então, as EJs não pagam nada, vale a pena procurar. E elas trazem bastante resultado a curto prazo, não é uma coisa super difícil de aprender, é uma coisa acessível de aprender, porque tem muitos lugares, vários lugares de graça. E também tem muito bench, tipo, muitas EJs usam. Então, fica a dica pra vocês. Daí o próximo é anúncios offline. Esse é bem tradicional. Até, tipo, foi um dos primeiros tipos de marketing, né? Que é basicamente você vincular algum anúncio, mostrar o seu produto em algum tipo de coisas offline. Tipo, jornal, outdoor, revistas. E isso, eu acho que esse talvez seja o exemplo que mais pega aquela coisa de persona que eu comentei anteriormente. Tipo, essa é uma coisa que faz muito sentido, por exemplo, quando a sua persona ela é mais velha, quando você tem um público mais velho, ou quando você tem um público muito especializado, por exemplo. Vamos supor, uma revista... Seu público ele é de engenheiros elétricos, sei lá, com um tipo específico de formação. Pô, às vezes tem uma revista científica que, tipo, todo mundo que tem essa determinada especialização lê, talvez faça sentido você querer atingir o seu consumidor por meio disso, assim. Isso você sabe por meio de uma coisa chamada kit de marca. Tipo, toda vez que você quer anunciar em uma revista, ou um jornal, ou alguma coisa, eles te mostram, assim, meio que qual que é o público que esse veículo atende, sabe? Mas são casos raros que isso acontece, assim, tipo, acho difícil a gente anunciar coisa offline hoje, é uma coisa não é tão acessível. Mas uma coisa que vale lembrar é que, tipo, eu sei que tem algumas EJs que atendem mais o meio rural, talvez meio rural possa fazer um pouco mais sentido, né, porque, enfim, atinge essas pessoas, principalmente pegando a estrada, por exemplo, mas uma coisa que não pode, tipo, não é legal de fazer é você esperar que a pessoa vá converter ou que ela vá comprar um produto simplesmente que você anuncia no outdoor. O outdoor, ele é muito mais pra você mostrar que determinada coisa existe. Por quê? Porque as pessoas quando elas estão em outdoor, elas geralmente estão dirigindo. Então, tipo, não tem como a gente esperar que a pessoa vai ler um QR Code, por exemplo, no outdoor no meio da estrada, sabe? É legal, é muito utilizado pra, por exemplo, mostrar produtos novos. Tipo, sei lá, da Coca-Cola. Lançaram um negócio novo da Coca-Cola. Vamos lá e colocam no outdoor. É interessante lembrar disso. Beleza. Daí, falando sobre engenharia como marketing, é mais um canal de tração. E ele é basicamente você trabalhar com aquele negócio de free trial, assim. Então, você mostrar um pouquinho do seu serviço, mostrar que você tem uma especialização e que você é bom nisso, por meio de algum tipo de ferramenta ou algo do tipo. Eu vou dar um exemplo que já vai ajudar a entender um pouco melhor. Tem esse site da Carrato, que é a empresa que fez o site da Queen. Eles são uma agência de publicidade, de marketing digital. E lá na página inicial deles, eles já tem um link assim, que é qual a pontuação do seu SEO. Pra quem não sabe, SEO é meio que uma pontuação. Aliás, a pontuação de SEO, ela é basicamente uma nota de tipo quão bem o seu site é pra se posicionar no Google, assim. Então, quanto maior a nota, melhor ele vai estar posicionado no Google. Mais propenso ele vai estar. Então, você coloca lá teu negócio, teu link, e daí ele vai te dar um diagnóstico, tipo, teu site tá bom nisso, teu site tá ruim naquilo, e com isso ele já mostra uma coisa, que eles sabem ler os problemas do seu site, então já mostra que eles têm uma determinada especialização com isso. E depois, eles também provavelmente dão algum tipo de cupom de desconto pra você, pra despertar um pouquinho de urgência. Por quê? Porque eles têm a solução pra isso. Então, tipo, o SEO é muito difícil ele estar em 100, tipo, a nota 100, que é a máxima.
sempre vão ter alguns defeitos, e o serviço que eles oferecem é de fato melhorar esses problemas que te impedem de deixar no 100, sabe? Então é meio que assim, ó, a gente te dá uma ferramenta para você diagnosticar o seu problema e a gente tem a solução. Então é uma meio muito bacana. E outro exemplo é esse site chamado Don't Track Us, vou até acessar aqui, que... Don't Track Us, não, tá aqui. Que ele é basicamente um site que mostra que o Google te rastreia. Então ele pega dados do próprio Google, aqui por exemplo, Google AdWords está falando, pega vários dados que o próprio Google cede que provam que o Google te rastreia. Por que eles mostram isso? Porque no final eles mostram um site que faz exatamente a mesma coisa que o Google, só que não te rastreia, que é o DuckDuckGo, que é a empresa que fez esse site chamado Don't Track Us. Então, tipo, só dando um exemplo aqui, eles fazem exatamente a mesma coisa que o Google, a única diferença é que eles não rastreiam os seus dados, que é a coisa que eles estão acusando e tentando te mostrar que isso é grave. Então esse é um tipo de engenharia como marketing também. Beleza. Daí, a gente tem os blogs especializados. Esse é um dos primeiros exemplos que eu tento trazer um exemplo um pouco mais brasileiro. Por quê? Porque blog especializado raiz, assim, é você pegar um site, um blog que a sua persona lê, e você publicar lá, tipo, fazer um anúncio lá e tal. Só que o brasileiro, ele não tem a cultura do blog. Tipo, acho que é evidente, assim, o brasileiro não tem essa cultura de Gossip Girl de ficar lendo todo dia, sabe? Igual tem nos Estados Unidos. O exemplo que eu dei, eu acho que é um bom exemplo. Porém, o brasileiro, ele tem outro tipo de mostrar a rotina que tá muito popular, e que também tá muito popular fora do Brasil, mas que no Brasil é cada vez mais famoso. Que são as blogueiras, por exemplo. Então, tipo, um bom exemplo de blogs especializados, que é basicamente pegar algum site que mostra a rotina das pessoas, ou alguma coisa assim, é a permuta. Então, o que as marcas fazem? Elas mandam para as blogueiras algumas amostras, às vezes até o produto de fato, fazem elas testarem e elas vão lá e mostram pra você, tipo, ó, eu uso esse produto, eu aprovo esse produto, eu gosto muito desse produto. Então, tipo, voltando assim pra raiz do blog especializado, a gente pega um blog especializado, a gente pega um blog, a gente pega um lugar em que sua persona, ela lê, ela acompanha e a gente anuncia lá. O que as blogueiras fazem? Elas pegam uma rede que, tipo, o seu público acompanha e anunciam pra lá. Então, por isso que eles mandam maquiagem, por exemplo. Porque quem segue ali, por exemplo, a Camila Coelho, que é o exemplo que eu coloquei, são pessoas interessadas em maquiagem. Logo, faz muito sentido empresas de maquiagem anunciarem lá, mandarem recebidinhos pra elas. Mesma coisa ali no caso da Mari Saad, que eu mostrei como exemplo. Dela eu acho que nem é de maquiagem, mas enfim. Se aplica da mesma forma. Daí o próximo é Social Ads, ou publicidade paga. Esse é um assunto até meio tabu, assim, no MEG. Tem alguns vídeos da Dobra, da Dobra, no curso da Dobra, e também uma live que eles fizeram recentemente que desmistifica bastante as propagandas pagas. Pra quem quiser se aprofundar um pouco mais, recomendo bastante, principalmente do curso da Dobra. Se chama Hackeando o Dobra Curso. Mas basicamente são aquelas propagandas do Facebook, do Instagram, do LinkedIn, aquelas propagandas lá que seguem todo mundo, enfim. E elas podem servir para várias coisas. Elas podem servir para atrair cadastro, então você simplesmente anunciar e falar, tipo, fazemos projeto de tal coisa, compre, e daí você, tipo, enfim, tem algum tipo de conversão. Pode ser para promover marketing de conteúdo, ou, por exemplo, você fazer um e-book e daí divulgar para as pessoas, e a partir disso elas baixarem o e-book e você ter o contato delas. E também pode servir também de estratégia de assimilação, parecido com o outdoor. Então, lancei um produto novo, quero mostrar para muitas pessoas ao mesmo tempo. Eu consigo atender muita gente com pouco dinheiro. Então, é muito fácil você atingir 100 mil pessoas por meio de publicidade paga. E eu consigo segmentar essas pessoas. Então, eu posso escolher qual que é a demografia, onde que elas moram, eu posso escolher a idade delas. Enfim, isso é muito, muito palpável, assim, quando você fala de publicidade paga. E também tem o caso do remarketing, que eu vou explicar daqui a pouco. Daí, como eu falei, os exemplos que eu usei, a gente tem 3 grandes veículos de propaganda paga, que são Facebook, LinkedIn e YouTube. O primeiro é o Facebook, que coordena tanto o Facebook quanto o Instagram. Eles têm 1 bilhão de usuários ativos, então você tem muitas possibilidades de pessoas para atingir.
E a parte mais foda, assim, do Facebook Ads é que eles sabem todos os dados da sua vida. Então, tipo, o Facebook, ele pega o seu comportamento. Então, tipo, eu não preciso falar que eu gosto de alguma coisa. Ele percebe pelas coisas que você curte, pelas coisas que você interage, e com isso ele consegue entender muito bem os seus dados. Tem um case bem famoso que fala no livro da atração de um cara que, tipo, ele era publicitário, assim, e ele fez uma propaganda no Facebook e que ele queria atingir uma pessoa só, porque quando você vai segmentar, aparece quantas pessoas você vai atingir. E ele colocou todas as características da mulher dele, interesses, idade, cidade, pipipi, popopó. E, tipo, várias coisas em comum. E daí aparece lá, ia atingir uma pessoa. Ele queria atingir a esposa dele. Ele foi lá e conseguiu atingir a esposa dele. Tamanha acurácia que o Facebook tem sobre os nossos comportamentos. E uma coisa interessante é que não é muito caro. Tipo, é viável, de certo modo. Claro, existe um certo custo, mas é viável financeiramente. Daí tem o LinkedIn, que ele pega um gap do Facebook. Ele tem 1/4 dos usuários do Facebook ativos, assim. Mas o Facebook, ele tem um problema que as pessoas geralmente não deixam os cargos delas no Facebook, ou atualizado, assim. E isso é uma coisa que o Facebook não tem muito como rastrear. Porém, o LinkedIn é isso, para isso que serve o LinkedIn, para você mostrar onde você trabalha e as suas experiências profissionais. Então, tipo, esse gap do Facebook é o LinkedIn que consegue sanar ele. Só que com isso, o LinkedIn acaba sendo bem mais caro de você anunciar. Eu não lembro exatamente qual que é a diferença de valor, mas a diferença é relevante, assim. Então, pode ser acessível, porém, é interessante ter uma experiência interessante, assim, com propaganda paga ou dar uma estudada antes, pra não jogar dinheiro no lixo mesmo. E aí tem o caso do YouTube, que eu só coloquei mais pra mencionar mesmo, pra vocês terem conhecimento, porque ele tem o mesmo número, um número semelhante de usuários ativos em relação ao Facebook, e ele permite vídeo, só que ele é muito, muito caro, eu não considero acessível, assim, no caso de DJ. E daí tem aquela coisa do remarketing que eu comentei pra vocês. O que é o remarketing? É aquela coisa do Facebook te seguir, do Instagram te seguir. Tipo, o pessoal fala que os celulares ouvem a gente, mas é tipo, o Facebook vê o seu comportamento e com isso ele ficar insistindo em alguma coisa pra você conseguir, pra de fato te convencer a comprar alguma coisa, né? Então, um exemplo que eu trouxe aqui é que, primeira vez que eu apresentei essa pauta, na quarta-feira, às 16h38, eu coloquei tapete de yoga no Google, e era 9h12 aqui, já tava aparecendo tapete de yoga pra mim no Instagram, tipo, em propaganda, assim. E ficou aparecendo por, tipo, um mês. É isso que é o remarketing. E isso, apesar de parecer muito coisa de empresa grande, não é muito difícil de fazer. Tem um plugin do Facebook chamado Pixel, que permite você fazer isso. Então, quando você vai, por exemplo, na Dafit, a Dafit é uma empresa que faz muito isso. Quando você vai lá, coloca... vê o tamanho da roupa, ou clica lá, só que você não clica no botão comprar. Vai aparecer depois pra você exatamente o produto que você colocou pra você logo depois, sabe? Então, pra quem tiver interesse, vale estudar um pouco sobre o plugin do Facebook Ads, que é o Pixel, porque pode ser útil, assim, principalmente as propagandas pagas, elas funcionam bem pra ticket médio mais baixo. Sei que tem EJs que vendem e-books, livros e tal, de repente pode ser uma boa. E um outro exemplo também que eu trouxe aqui é a bomba d'água, que eu procurei pra um projeto lá da Coen, nessa época, que, tipo assim, não é uma coisa que eu procuro assim no Google, mas ficou aparecendo pra mim por muito, muito tempo. E foi uma pesquisa extremamente pontual que eu fiz, mas apareceu por muito tempo mesmo. E daí o outro caso também, que é interessante no caso das propagandas pagas, são os testes AB. Eles também são usados bastante em busca do Google Ads, mas nas propagandas pagas é um pouco mais tradicional, que é basicamente você testar empiricamente as possibilidades de um anúncio. Então, existem coisas que o Facebook já mostra pra você, o Facebook, enfim, os outros veículos também, que as pessoas se comportam bem. Então, por exemplo, eu já ouvi gente da RD Station, que é uma empresa de marketing digital, falando, geralmente os anúncios com pessoas na foto, eles performam melhor. Então isso, tipo, isso já é um fato do marketing digital, por exemplo. Só que tem coisas que não tem como você prever. Então, tipo, como que eu vou saber se a frase X vai ficar melhor do que a frase Y? Eu não vou saber, tipo, não tem como eu prever isso. Então, o que muitas vezes a gente faz quando a gente faz propaganda paga? A gente coloca 2 anúncios exatamente iguais, mudando uma coisa. Então, ali no caso, eles são exatamente iguais, só que muda a cor da camiseta. E daí, a gente vai colocar os 2 com o mesmo dinheiro, com a mesma segmentação de pessoas, e um deles vai performar melhor. Tipo, isso vai acontecer, não vai ficar igual. Enquanto sei lá, a cada 100 pessoas que vê, 15 clicam,
No outro, a cada 100 pessoas que vêm, 3 clicam. Daí o que a gente faz? A gente vê que o primeiro que 15 pessoas clicaram, ele performa melhor que o outro. Daí o que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse melhor e vou mudar outra coisa. Ao invés de mudar a cor da camiseta, eu vou mudar, por exemplo, uma palavra. E daí eu vou ver qual performa melhor, daí eu vou duplicar e vou fazer outro. E com isso eu vou conseguindo entender qual que é o meu anúncio que performa melhor. Vou conseguir fazendo esse teste pra ficar cada vez melhor, ele ficar performando cada vez melhor. A única coisa importante de salientar nisso é que, tipo assim, as coisas precisam mudar sempre um fator só, pra você saber de fato o que tá fazendo a diferença. Não tem como eu colocar 2 anúncios extremamente diferentes, porque eu não vou saber o que tá sendo melhor e o que não tá, sabe? Mas é um teste que vale bastante a pena, a gente já fez na Coen, e não é difícil de analisar. Daí, voltando pros canais, né, que eu me aprofundei um pouco mais em propaganda paga, tem o SEO, que é aquela coisa que eu já falei, em inglês é Search Engine Optimization, que é uma estratégia de você aparecer em primeiro lugar no Google, basicamente isso. E como que você faz isso? Você tem que ter um site bom, tipo, um site que performa legal, infelizmente. Eu sei que às vezes é um problema para as EJs. E você tem que postar conteúdo forte de qualidade. Por isso que tem muita EJ que publica em blog. Porque é nos blogs que você coloca conteúdo. Por quê? Porque quando você coloca lá no Google, sei lá, chocolate, sei lá, eu quero que a Coen apareça quando as pessoas coloquem máquina de chocolate. Pô, se eu fizer um artigo sobre isso no meu blog, eu quero que ele apareça em primeiro lugar lá para essas pessoas. E aí que a gente tem que lembrar de persona. Então, eu tenho que colocar coisas que a minha persona quer ler. Não adianta eu colocar... Foi um erro que a Coen cometeu muito. Não adianta eu ir lá e colocar, tipo, saiba mais sobre, sei lá, pistão pneumático. Isso foi um erro que a Coen já colocou, que é uma coisa extremamente técnica, mas a nossa persona não era técnica. Então, a nossa persona não ia procurar isso no Google, sabe? Então, um exemplo, por exemplo... Agora, por exemplo, a Coen tava trabalhando, não sei se ainda tá, porque eu saí, com empresas de chocolate. Então, o que a Coen precisava atrair? Pessoas, donos de empresas de chocolate. Então, eu tenho que pensar o que donos de empresas de chocolate procuram no Google. Podem procurar sobre o mercado chocolateiro, pode procurar sobre tendências no mercado de chocolate, pode procurar sobre várias coisas. E é assim que eu atraio essas pessoas pro meu blog. Só que não adianta só fazer um texto sobre o que a minha persona quer ler. Eu preciso que o meu texto seja bom e de qualidade. E o que é um texto bom e de qualidade? E o que é um site bom e de qualidade? Leitura apropriada. Então, já existem estudos de como as pessoas leem hoje. Na verdade, essa foto aqui mostra bem assim. Tipo, eu não vou me aprofundar tanto, mas as pessoas, elas leem de uma maneira específica na internet. Então, é legal você separar o texto de algumas maneiras, fazer alguns tipos de título específico, porque o Google capta isso e com isso ele vai te colocando pra cima ou pra baixo. Então, tipo, se a minha leitura for apropriada, o meu cliente, enfim, a pessoa que tá lendo o blog, ela vai ficar mais tempo lendo, porque ela achou interessante, ela tá conseguindo achar o que ela quer. E com isso o Google vai olhar, beleza, ficou bastante tempo, rolou a página, é um conteúdo de qualidade, serviu. Então ele vai te jogando pra cima. Se a pessoa chegar no teu site, ficar sei lá, 5 segundos e sair, o Google vai falar, opa, isso não foi tão útil assim, vou jogar pra baixo. E é assim que o algoritmo do Google vai pensando. Isso é interessante você pensar, então, para que isso aconteça. Ter uma leitura apropriada, você não fazer promessas que você não vai cumprir durante o seu texto, porque quando a pessoa percebe isso, ela sai. Você mencionar referências, então, tipo, se eu mencionei várias referências, tipo, você pode saber mais aqui, e daí apontar para um site de qualidade, o Google também vai olhar, putz, essa pessoa, para escrever esse texto, ela foi atrás de referências boas. Então, esse conteúdo deve estar robusto. Mostra um pouco de robustez do seu texto e o Google interpreta isso. E por último, como eu falei lá no início, tem um site apropriado. Então, o site não pode ser lento, infelizmente, eu sei que é um problema, mas, tipo, a cada 3 segundos que teu site demora pra carregar, metade das pessoas saem. Tipo, hoje é uma pesquisa, não sei se ainda é esse número, mas até onde eu sabia era. Tipo, a cada 3 segundos, se for demorar 9 segundos, vai sobrar um mínimo de gente e o Google vai olhar e falar, beleza, as pessoas estão saindo. Tipo, não é um negócio bom, assim, sabe? Então, fiquem de olho, assim, na velocidade do site de vocês. Quando você procura nota de SEO lá, igual eu mostrei lá no início, no Engenharia como Marketing, já fala um pouco quais são os seus gargalos em relação a isso. Às vezes, algumas mudanças bem simples podem ajudar bastante. E com isso, também é legal você ter uma
você conseguir gerir bem os artigos do teu blog, sabe? Tipo, aqui eu dei o exemplo da Coin, esse print é meio antigo já. A gente cometeu vários erros, mas, tipo, vão atrás bastante, tipo, se você for investir nisso, de entender, tipo, como que funciona aquela parada de ter um texto de qualidade, ter uma revisão legal, uma revisão tanto do SEO quanto gramatical, porque isso vai ajudando o seu conteúdo a ser de qualidade, sabe? A gente cometeu vários erros em relação a isso na Coin, lá no início. Hoje a gente já acredita que os nossos erros são bem menores, mas eu recomendo bastante, bastante, bastante os cursos de marketing de conteúdo, tanto da Rock Content, Rock University, na verdade, que vocês vão achar, e o da RD. O da RD, se eu não me engano, é pago, mas o da Rock, tipo, já dá uma base muito, muito boa pra escrever artigos, sabe? Eu recomendo assistir antes de começar a fazer mesmo, porque é muito fácil de cometer erro fazendo artigo, sabe? Às vezes você gasta energia, joga ela no lixo, assim, por erros muito bobos que podem ser sanados com um curso de 2, 3 horas. E pensem legal nesse veículo, sabe? Tipo, Google é uma coisa que não importa qual crise que a gente esteja, as pessoas sempre vão contar com ele. Enquanto no Facebook, por exemplo, as pessoas elas olham as nossas coisas passivamente, então elas não pedem pra ver, o Google elas pedem pra ver. Você procura uma coisa e você precisa dela, sabe? Então o Google talvez não, é a ferramenta de busca mais incrível da internet e as pessoas querem achar as coisas. Então se você estiver presente, bem presente no Google, tem tudo pra você já ter uma atração muito massa, assim. Ano passado, grande parte dos nossos projetos vindos de prospecção passiva vieram do Google. Daí temos e-mail marketing, ele serve para várias coisas. Principalmente, coloquei ali prospecção, ativação e retenção de clientes. Prospecção é bem claro, né? Não preciso falar muito, mas é você ir atrás de pessoas por meio de e-mail. Coisas que eu sugiro, assim, não comprar lista de e-mail, porque você vai cair em caixa de spam. E também entender, assim, tipo, tem 2 tipos de e-mail marketing, né? Aquele que você conquista a pessoa passivamente, então, sei lá, às vezes você oferece um e-book, oferece um cadastro, oferece alguma coisa, com isso você consegue e-mail dela, ou ativamente, né? Que às vezes você já vai para um outbound melhor, assim. E entender, assim, esse manejo, sabe, de você não ser invasivo. No marketing 4.0 a gente fala muito sobre marketing de permissão. Então, às vezes invadir o espaço da pessoa pode ser bom ou pode não ser bom, é interessante entender isso. Não vou me aprofundar tanto no e-mail marketing, mas enfim. Também serve para ativar clientes, então não adianta eu ter um cliente lá na minha base de leads, tipo, ele converteu para baixar um e-book, mas eu não interajo com ele porque ele vai esquecer de você. Então é legal, tipo, você interagir com ele. Ele colocou um exemplo, tipo, putz, a gente mandou um e-book, perguntar logo depois, tipo, uns 2, 3 dias, o que ele achou do e-book, etc. E tentar trazer essa resposta, porque quando você tem interação, você tem engajamento. E quando você tem engajamento, você vai trazendo a pessoa cada vez mais pro fundo do funil e aumenta a possibilidade de compra. E por último, que é um exemplo de aplicativos que serve muito, para reter cliente, para você não fazer o cara desistir de você, assim. Então, você pegar aquele cara que já é teu cliente constante, ou aquele cara que foi teu cliente, e lembrar dos benefícios que você dá pra ele. Então, isso é muito utilizado em aplicativos de emagrecimento, por exemplo. Então, ele te manda um e-mail, sei lá, um relatório semanal, quinzenal, falando, tipo, essa daqui foi a evolução que você teve com o nosso aplicativo, sabe? Então, lembrar você que você, sim, está tendo benefícios com esse aplicativo, acaba sendo muito importante pra você não esquecer, sabe? As redes sociais usam isso, às vezes, de uma maneira que eu considero bastante chata, mas, enfim, se elas usam, talvez faça sentido, porque, né, o Facebook manja mais de marketing do que eu. Mas, tipo, sei lá, quando você recebe uma notificação no Facebook por e-mail e tal, é muito pra você pensar na retenção dos clientes. E outro exemplo, outro canal de tração, na verdade, são os eventos offline e palestras. Na verdade, são 2 canais, né, eventos offline e palestras, mas eu juntei um só. Eu coloquei aqui em amarelo porque a gente tem um exemplo brasileiro e curitibano muito, muito bom, que é o Conquer Day. Imagino que algumas pessoas aqui que estejam vendo já tenham frequentado, talvez todo mundo já tenha ouvido falar do Conquer Day, mas o que é o evento offline ou a palestra, né? É você fazer uma palestra que lá no fundo você quer vender, sabe? Só que você não se preocupar de fato com essa venda, você se preocupar com
com o conteúdo que você está passando, como qualquer tipo de marketing de conteúdo. Então, falando na prática mesmo para explicar, o que é o Conquer Day? Para quem não sabe, a Conquer é uma escola de aquilo que a escola não ensina. Então, eles ensinam de vendas, oratória, pipipi, papapá. E o Conquer Day, ele é um evento imenso que acontece no Teatro Positivo, geralmente, em Curitiba, né? Que eles trazem palestras de grandes pessoas que pessoas desse meio empresarial se interessam muito. Então, se eu vou atrás do Conquer Day, que eu sei que vai ter uma palestra de pessoas empreendedoras, por exemplo, eu tenho como isso interesse. Logo, eu sou o público da Conquer. Por quê? Porque a Conquer dá curso justamente para as pessoas que têm interesse a isso. E elas oferecem um conteúdo empresarial no Conquer Day. Elas, por exemplo, o último teve uma palestra do fundador da Boticário. E no final eles dão, por exemplo, um desconto para você. Então, eles vão atrair o público certo, que é a pessoa interessada em saber mais sobre empreendedorismo, de se aprofundar em vendas, se aprofundar não sei o quê. E eles mostram um conteúdo que é basicamente uma palhinha do curso deles. Então eles vão atingir quem eles querem, com o conteúdo que eles querem, e no final eles vão mostrar lá no telão, que sempre acontece isso. Para as primeiras 300 pessoas que acessarem esse QR Code, responderem esse formulário, vocês vão ter 30% de desconto nos cursos da Conquer. E daí eles têm uma conversão enorme, tipo, Teatro Positivo deve ter umas 3 mil pessoas, não sei quantas pessoas cabem lá, mas eu lembro que eu nem preenchi esse formulário quando eu fui da última vez, e eles me ligaram no dia seguinte falando, tipo, eu sei que você não conseguiu desconto e tal, porque era só pra algumas pessoas, mas eu consigo um desconto um pouco menor pra você. Porém, tipo, se você tiver interesse, vem fazer o curso com a gente. Então, tipo, é uma conversão absurda. E eu tenho certeza que isso deu certo muito pra Conquer, porque eles replicam em todas as cidades que a Conquer acabou se estabelecendo, e eu acho que já teve mais de 14 eventos em Curitiba. Daí o próximo é comunidades. Comunidade é basicamente o canal de tração comunidades, é meio que você fazer os seus clientes interagirem, assim. Ele não é tão... no caso das EJs é um pouco diferente, o que eu sugiro, mas é você fazer os seus clientes interagirem com, por exemplo, acontece muito em fóruns, assim. Então, eu gosto muito da Dobra, dar de exemplo, né? Tipo, lá eles têm um fórum que os clientes da Dobra interagem entre si, sabe? E você fazer os seus clientes interagirem ajuda você a manter clientes fiéis. No caso das EJs, uma coisa que eu já fiz na Coin que pode ser bacana é você entender quais comunidades do Facebook, por exemplo, o teu cliente tá. Então, um exemplo que eu sempre uso é o Clube da Alice. Se você não sabe o que é o Clube da Alice, é tipo um grupo muito grande no Facebook em Curitiba que as pessoas vendem tipo doce, bolacha, etc. Outras coisas também. Então, por exemplo, vamos supor que o meu produto, o meu serviço, ele tenha como persona as pessoas que vendem doce e bolacha. Pô, às vezes faz muito sentido eu entrar nesse grupo, o Clube da Alice, e às vezes as pessoas pedem ajuda lá, você oferecer ajuda, sabe? Às vezes de boa, assim, sem precisar cobrar nada. Ou às vezes oferecendo um serviço, sabe? Você entender e daí estar onde a sua persona está, sabe? Isso pode ser muito bacana, é gratuito. E eu já consegui, por exemplo, trazer um cliente para Coin muito grande por causa disso. Simplesmente você estando lá naqueles grupos já pode ser muito legal, porque você vai estar presente lá. Só cuidado para não chegar vendendo, sabe? Porque isso geralmente não é aceito nos grupos Facebook. É muito tipo, você está lá um pouco mais passivamente, caso alguém precise, você está lá presente para a pessoa, sabe? E não precisa ser necessariamente oferecendo vendas. Às vezes, simplesmente ajudar faz você ser memorável na cabeça das pessoas, faz a sua empresa ser memorável. E isso pode ser muito bom para você conseguir espaço. Daí agora, puxando para as coisas mais colaborativas, eu separei em dois tipos, mas primeiro eu queria lembrar que, tipo, colaboração não existe um ganho, assim. Tem 2 lados, pelo menos, e todos esses lados ganham. Por isso que eu coloquei ali, win e win. Tipo, não adianta eu achar que só uma empresa vai sair bem nessa, ou só a empresa e não o cliente, sabe? Daí eu separei quando 2 empresas ganham, quando tanto empresa quanto cliente ganham. Que o primeiro deles é marketing viral e programa de afiliados. E é meio que você incitar a indicação de empresas, assim. Quando a gente fala de viralidade, a gente fala que todo usuário traz pelo menos um outro usuário. Então é um negócio muito exponencial. A gente, em épocas de pandemia, é muito fácil saber o que é viral, né? Então, tipo, putz, eu tenho usuário, se eu trazer mais um, tipo, isso é muito exponencial.
não precisa nem trazer, nem, tipo assim, mesmo se isso não seja 100%, se você conseguir uma conversão bem mais baixa que isso já é muito sustentável. Então a gente tenta trabalhar para que os seus clientes eles se multipliquem de uma maneira relativamente natural. Como que a gente faz isso? Existem vários tipos de viralidade. Tem a inerente, de colaboração e a incorporação da viralidade. Esses três são exemplos mais comuns. Que são, por exemplo, aqueles produtos e serviços que eles não funcionam sozinhos. Então, por exemplo, não adianta eu tentar usar o WhatsApp sozinha. Eu preciso de um amigo meu para usar, eu preciso de outra pessoa para usar. Mesma coisa no Snapchat. Não adianta você ficar fazendo story no Snapchat ou mandar Snapchat se ninguém tá usando. Foi até por isso que o Snapchat parou de ser usado, porque todo mundo parou de usar. Que é uma viralidade inerente. Daí tem a colaboração, que, tipo, o produto ele é só ok se não for com outras pessoas, mas se ele for com outras pessoas, ele é muito foda, que é o caso do Google Docs. O Google Docs ele não tem praticamente nada diferente do Word, só que o fato dele ter aquelas facilidades online fazem ele um produto muito diferenciado, que é por isso que o Google Docs ele acaba tendo o espaço de mercado que ele tem agora, que há 10 anos ele não nem sei se existia. E o outro é a incorporação da viralidade, que é basicamente você lembrar as pessoas que você está usando um determinado produto, que as outras pessoas estão usando um determinado produto. E um bom exemplo é o enviar do meu iPhone, que é uma assinatura automática que vem no iPhone e só sai se você desconfigurar, mas que mostra para as pessoas que determinada pessoa tem iPhone e logo traz esse sentimento. Um exemplo que eu gosto bastante são as ações compartilhadas. Trouxe aqui a foto do Curitinder. Então, tipo, é benéfico pra eu, como EJ, indicar uma outra EJ. Por quê? Porque eu tenho uma determinada meta pra isso, pipipi, papapó. A única coisa que eu acho que falta, às vezes, nas ações compartilhadas, não é benéfico pro cliente, necessariamente. São soluções mais completas, beleza. Mas quanto mais a gente conseguir fazer que o cliente veja que tem vantagem em assinar com a nossa indicação e não com uma terceira empresa, melhor vai ser pra ele. Melhor vai ser pra gente também. Logo, uma coisa que a Coen, Alcance, JR e EGEC que a gente fez ano passado foi, assim, tipo, toda vez que a Coen oferecia, tipo assim, um cliente meu, ele perguntou, sei lá, você sabe alguma empresa que trabalha com determinada coisa? Eu falar, eu sei, a EGEC, por exemplo. E se você comprar com a EGEC, eles te dão 10% de desconto porque foi indicação da Coen. Então é benéfico pra ele fechar com a EGEC, porque ele já tem os 10% de desconto que eu dei, e é benéfico pra mim indicar, porque tem uma meta de ações compartilhadas, sabe? Então, quanto mais facilitação você fizer pra essa pessoa, melhor. A única coisa que a gente errou muito nesse programa de afiliados que a gente fez é que os nossos clientes eles não são tão parecidos assim, as personas não são tão parecidas. Então não funcionou tão bem quanto a gente gostaria. Mas, por exemplo, a Coen e a EGEC, que tem um cliente semelhante na área alimentícia, foi os que a gente mais conseguiu trocar a indicação, sabe? Logo, vale a pena pensar nisso, principalmente CJs que têm clientes semelhantes. Arquitetura e engenharia civil, por exemplo, nutrição e engenharia química, nutrição não, farmácia e engenharia química, essas empresas assim, talvez, química e engenharia química, pode ser legal vocês pensarem nesse tipo de parceria, sabe? Tem um exemplo muito legal desse tipo de canal, que é essa ferramenta chamada BuzzLead. O que o BuzzLead faz? Ele é meio que uma grande comunidade, assim, que existem muitas pessoas e eu vou lá e pergunto, por exemplo, alguém sabe um salão de beleza? E eu que não tô nessa comunidade, vou lá e pergunto pro meu amigo, você conhece salão de beleza? Daí meu amigo tá na comunidade e ele fala, eu conheço esse daqui que tá no BuzzLead. Inclusive, se inclusive, tipo, já que você tá procurando, eu tenho um cupom aqui pra você. Então, o BuzzLead, ele gera um cupom pra eu indicar pra uma pessoa, essa pessoa vai lá e usa o cupom. Beleza, se ela usou o cupom, eu ganho algum benefício do BuzzLead. Então, eu que indiquei. Então, o que acontece? É benéfico pra eu indicar, porque se a pessoa for lá comprar, eu vou ganhar um benefício, e é benéfico pra pessoa que eu indiquei, de fato, comprar com a minha indicação. Por quê? Porque ela vai ter desconto, sabe? Então, ter essa sacada, assim, pode ajudar bastante a pensar nessa viralidade, fazer os seus clientes se multiplicarem sem você ter que ficar se esforçando. Daí, outro exemplo de colaboração, de canais de tração pensando na colaboração, são o Business Development e plataformas existentes, que ele já fala um pouco menos de dialogar com clientes e empresas e fala mais sobre empresas em conjunto fazendo soluções completas. O caso do Business Development, um exemplo que é o chamado tradicional, é o Nike+.
ou Apple mais, Nike mais, que pra quem não conhece, pra quem lá no início, quando o iPhone começou a viralizar, assim, era um aplicativo que eu conseguia rastrear minha corrida, tal, pipipi, papapó, eu acho que era só corrida. E o que ele fazia? Ele juntava uma coisa que a Apple fazia muito bem, que era tecnologia, aplicativos, e juntava uma coisa que a Apple não conseguia fazer, que era pensar na parte física. Então pegou um ponto forte muito, muito bom da Nike, que falava sobre a parte de esportes, partes físicas, e pegou um ponto forte muito bom da Apple e juntou em uma solução muito completa, que por muito tempo deu muito certo, principalmente nos Estados Unidos. Então, é meio que essas marcas terem a humildade de entender, olha, a gente não vai conseguir fazer a solução mais completa para o cliente se a gente fizer isso sozinho. Então, eles se juntaram e conseguiram fazer uma solução muito, muito completa, que por muito tempo deu muito certo. Outro exemplo, que são parcerias mais contínuas, que a gente chama de joint venture, é a Pepsi com o Starbucks, a PepsiCo com o Starbucks. Então, o Starbucks, ele tem um artefato muito bom, que eles fazem cafés muito tradicionais, muito famosos nos Estados Unidos, principalmente na América do Norte, que já tem um espaço enorme de mercado e que, tipo, se a Pepsi tentar concorrer, não vai conseguir, porque o Starbucks é uma das maiores empresas do mundo, a maior empresa de café do mundo, muito bem posicionada no mercado. Só que uma coisa que o Starbucks não conseguia fazer bem e não tinha por que fazer bem era engarrafar e enlatar coisas. O que a Pepsi chegou, o que o Starbucks e a Pepsi fizeram juntos? O Starbucks cuidava de café, a Pepsi cuidava de engarrafar e enlatar as coisas. E com isso eles lançaram o primeiro frappuccino engarrafado, que antes o Starbucks ele só tinha na hora, feito na hora. Eles lançaram o primeiro cappuccino engarrafado e deu tão certo que eles multiplicaram e hoje você encontra tipo produtos Starbucks no mercado, que antes era uma coisa que não era fazível, porque para você ter um produto Starbucks você precisava ir no Starbucks, pedir para fazerem, comprar na hora, porque era feito na hora. Uma coisa que com a parceria da Pepsi, sem a parceria da Pepsi não seria possível. E daí, indo para plataformas existentes, que é um exemplo um pouco mais chatinho de entender, mas enfim, a plataformas existentes, elas são aquelas empresas, aqueles produtos que eles sanam um problema de outra marca grande e consolidada que não tem por que gastar energia para sanar esse problema. E também ajuda a trazer uma solução mais completa. Então, caso as extensões dos navegadores. Então, vamos pensar assim, né? Tipo, o Firefox, por exemplo, foi o exemplo que eu trouxe aqui, ele é um navegador que ele tem várias coisas boas e tem algumas limitações. Só que não tem por que ele gastar energia para trazer uma coisa extremamente específica, como, por exemplo, um tradutor, porque ele só vai agradar alguns clientes. Ou eu trazer uma solução muito específica de tirar print de uma determinada maneira. Não tem por que o Firefox gastar toda essa energia, a Mozilla, na verdade. A Mozilla gastar toda essa energia e todo esse dinheiro para fazer uma coisa a mais, sendo que tipo, eles vão atingir só um pouco das pessoas, não vai mudar muito a performance e eles vão ter que gastar muito dinheiro com isso. Então o que eles fazem? Abrem espaço para outras empresas chegarem lá e desenvolver a extensão deles. Então eles tornam o produto deles mais completo, o navegador do Mozilla, do Google Chrome, enfim, mais completo. Eles não precisam gastar energia com isso, porém as empresas que oferecem as extensões, elas são sempre menores do que a empresa original de si. Então, tipo, com certeza com certeza não, eu vou provar, existem empresas que elas começaram a ser famosas ou elas se sustentam solucionando um problema de um determinado grupo de pessoas, de todo o público dos navegadores, por exemplo. Um exemplo muito legal, que já não é mais de navegadores, é o YouTube. O MySpace, o que aconteceu? O MySpace ele era muito ruim em reproduzir vídeo, muito ruim. E o YouTube é pra isso. O que aconteceu? O YouTube chegou no MySpace e falou, a gente consegue solucionar o problema de vídeo de vocês, coloquem, tipo, vinculem ao YouTube, quando o YouTube era muito pequeno. E daí, tipo, toda a reprodução, toda a tarefa de reproduzir vídeos no MySpace, na verdade era do YouTube, do servidor do YouTube. E deu tão certo que hoje o MySpace mal existe e, enquanto isso, o YouTube tá fazendo muito sucesso. Então, muitas pessoas conheceram o YouTube por causa do MySpace. O que eles fizeram? Solucionaram o problema do MySpace, que era muito grande na época. E outro exemplo são... ali eu falei sobre a RD, né? Lá atrás eu falei sobre a RD, que é uma empresa de marketing digital, eles têm uma plataforma. E essa plataforma também tem algumas extensões, assim. Então, eles ajudam a tornar a tua experiência no RD Station, que é a plataforma deles,
mais completa. E, por exemplo, o BuzzLead, que é aquele que eu mostrei lá atrás não, agora há pouco, de marketing viral, eu só conheço o BuzzLead porque eu tava fuçando na RD e encontrei isso, sabe? Então, tipo, se eles não tivessem vinculados a uma empresa muito maior que a RD, eu nunca ia ter ouvido falar no BuzzLead. Então, assim, grande parte da atração do BuzzLead vem pelo fato deles estarem como extensão da RD. E daí, por último, tem os canais de extensão não convencionais, na verdade é um canal, que são as relações públicas não convencionais. Coloquei em roxo aqui, vocês já vão saber por quê. Talvez alguém já tenha matado a charada. Mas é basicamente você impactar pela surpresa. Basicamente isso. Isso se desdobra a partir de golpe de publicidade ou valorização muito excessiva do cliente. Exemplos que eu trouxe aqui. A WePay é uma empresa muito parecida com o PayPal, para não dizer igual. Só que o PayPal é enorme e o WePay não é. O que eles fizeram? Teve uma vez um problema no PayPal que as contas foram todas congeladas. E alguns dias depois, teve um evento muito grande do PayPal, lá, tipo, um dos maiores prédios de Nova York e tal, tava lá o Elon Musk, não sei lá quem, pipipi, popopó. O que o WePay fez? Fez um bloco de gelo de 1 tonelada, colocou um monte de dinheiro dentro e escreveu: PayPal congela suas contas. No dia seguinte foi o dia que o WePay mais conseguiu cadastros na sua história. Por quê? Porque eles mostraram um problema do concorrente deles de uma maneira extremamente chamativa. Tem uma outra empresa que eu não encontrei aqui, eu não consegui encontrar o nome, que ela batizou uma cidade. Então, tipo, tinha uma cidade lá de 400 habitantes nos Estados Unidos, eles foram lá e batizaram a cidade com o nome do produto deles. E, tipo, isso foi parar em todos os jornais, foi parar em tudo que é lugar. E se não fosse isso, eles não iam aparecer, sabe? Então isso traz muita atração. É muito arriscado, é ousado, não é todo mundo que faz, mas, tipo, olha o que aconteceu, sabe? Outro exemplo muito legal é o DuckDuckGo, que é aquela empresa que eu falei, que faz a mesma coisa que o Google, só que não rastreia os dados. A DuckDuckGo, eles conseguiram instalar um outdoor falando o Google rastreia você, a gente não, dentro da sede do Google, daquela sede grandona do Google, que eu acho que é em Nova York. Não é em Nova York, eu não sei onde é. Aquela sede que parece em tudo que é lugar. Eles conseguiram esconder o tempo todo o conteúdo do outdoor, até que quando foram colocar o outdoor, o Google, eles assinaram contrato com o Google pra colocar na sede do Google, eles colocaram e ficou, sei lá, 2 dias, um outdoor enorme dentro da sede do Google falando mal do Google, sabe? E isso, tipo, foi um golpe de publicidade gigantesco, assim, as pessoas falam do WePay o tempo todo. Aliás, começaram a falar do DuckDuckGo por muito tempo e assim o DuckDuckGo ganhou muitos usuários. Que também viram esse problema do Google e, enfim, deixou o DuckDuckGo muito conhecido porque foi parar em tudo que é veículo. E meu exemplo favorito, assim, que é brasileiro, é um case de muito sucesso, é o Nubank, que fala muito sobre valorização excessiva do cliente, mas que também tem casos de golpe de publicidade. Esse foi o primeiro anúncio impresso que o Nubank fez, que tá escrito ali, cuidado, perigo na esquina, e tem um Itaú na esquina. Que é meio que criticar aquela coisa que o Nubank faz, as burocracias dos bancos, e enfim. Eles colocaram lá, tipo, de uma maneira muito evidente, e deu o que falar, e dando o que falar, acabou trazendo muita gente a conhecer o Nubank, de fato. E daí, falando sobre valorização excessiva do cliente, tipo, é muito fácil você encontrar exemplos do Nubank te tratando muito bem, ou te mandando cartinha à mão, ou te mandando uma coisa extremamente específica, tipo, vindo só do atendimento. Se você coloca Nubank atendimento no LinkedIn, você vê dezenas de exemplos de cartinhas à mão, de presente pro cachorro, de, putz, eu referenciei uma série, daí depois eu ganhei um DVD da série do Nubank, sabe? Tipo, coisas absurdas, assim, extremamente específicas. E isso ajuda você a ser você se sente valorizado, sabe? Então traz você um carinho muito grande pela empresa que você já é cliente, normalmente. Então ajuda a reter os clientes e também chama muita atenção para as pessoas à sua volta. Tem uma frase muito famosa, que quando a gente fala de relações públicas não convencionais, que é... Eu esqueci da frase. Mas fala que, tipo, quando você trata um cliente muito bem, você transforma um promotor em um evangelista. Então você já tem um cara que é NPS 10, você já tem um cara que é NPS 9, que é um promotor, e se você trata ele excessivamente bem, você transforma ele em evangelista. Então, tipo, ele não é simplesmente um promotor.
Ele é tipo o promotor. Isso acontece muito no Nubank. Tipo, quem tem amigos ou quem é cliente do Nubank sabe. Todo mundo gosta muito do Nubank, assim. Eu não sou cliente, mas eu seria tranquilamente, sabe? E isso é muito pelo fato deles tratarem muito bem o seu cliente. Ou pelo menos mostrarem isso. Ah, tá aqui. Um pequeno gesto pode transformar o promotor em evangelista. Tinha esquecido que eu tinha colocado no slide. Mas, enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil pra vocês. Eu coloquei aqui alguns contatos meus, aqui tá com o meu e-mail da Coen ainda, porque é um slide mais antigo. Mas todo mundo que precisar de alguma ajuda e tal, eu fico à disposição. Tá ali meu WhatsApp, pode me chamar no Instagram também, tá ali @_Marimayer. E o pessoal do núcleo também tem o meu contato, caso alguém perca aí. Só pedir pra eles que eles vão ter o maior prazer de passar meu contato, enfim. E se alguém quiser, tipo, putz, Mari, vamos marcar uma conversa aí, porque eu quero conversar sobre isso, fiquem à vontade, que estou aí pra ajudar vocês. E é isso, caso alguém queira mais aprofundamento do assunto, eu vou mandar pra Ju, que é pra quem eu vou mandar o vídeo, um e-bookzinho que eu fiz, meio que com um resumo disso e com alguns exemplos linkados, assim, tipo, alguns cursos, alguns capítulos de alguns livros. E, enfim, é isso. Beijo pra todo mundo, estou à disposição e até mais.